Aline, professores da rede estadual de ensino decidiram de novo paralisar as atividades nesta terça-feira, protesto contra ações do governo estadual. O risco é isso cansar, né? Virar rotina, até inclusive perde o impacto da própria paralisação. Daqui a pouquinho banaliza. Nesse momento eles fazem um ato no calçadão da rua João Pessoa, centro da capital. A Aline Aragão está por lá, mostra a situação, me parece paralisação que já está virando rotina, já faz parte até desse cenário, bastante vento. Me parece que está garoando por aí ou não? Acho que não, né, Aline? Conta para nós essa paralisação, querida. Oi, Sérgio. Por enquanto só vento. A garoa foi mais cedo, foi na madrugada, mas o céu está nublado. Só atualizando essa informação do clima para a gente falar sobre o clima dos professores, sim, que é indignação, é revolta em relação ao governo do estado. Por isso, mais uma paralisação nesta terça-feira, dia 12, a rede estadual paralisando, os professores cruzando os braços. Essa paralisação, ela foi decidida em assembleia, realizada pela categoria. Aqui comigo a professora Ivonete Cruz, que é dirigente do Sintese, para a gente entender o motivo dessa paralisação, por que essa paralisação acontece nesse momento. O Sérgio falou, inclusive, professora, que teve uma paralisação recente, que isso acaba virando uma rotina, pode ser até ruim para os professores. Qual o motivo dessa paralisação nesse momento? Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Sim, é um processo contínuo. A gente passou todo esse ano, em 2004, num processo contínuo de paralisações. E esse processo em que a categoria, é preciso colocar isso em evidência. A deliberação dos movimentos paredistas, elas acontecem em assembleias, inclusive a última assembleia aconteceu no dia 7, durante a conferência do Sintese, com a participação de quase 2.000 professores. E essa deliberação, por mais uma paralisação, é diante da postura do governo do estado. O governo do estado, quem acompanha as falas do governador, tem afirmado em todo lugar que não dialoga mais com a categoria, que não dialoga mais com o magistério. Porque quando o governador diz eu não dialogo com o Sintese, ele não está se dirigindo aos dirigentes do Sintese, mas ele está se dirigindo a uma categoria. E essa postura do governador, de que não dialoga mais com a categoria, que não dialoga mais com os professores e professoras, tem provocado essa revolta, essa indignação e tem levado aos professores estarem construindo esses movimentos paredistas, que dentro da luta da classe trabalhadora é um dos mecanismos que é utilizado para despertar no governo o respeito e o diálogo e a construção de propostas. As reivindicações são as mesmas, essa cobrança pelo diálogo com o governo do estado e o desbloqueio das gratificações que a gente tem falado, né, ao longo das entrevistas, nesses movimentos que são realizados pelo sindicato, pelos professores. Exato, nós apresentamos ao governo do estado uma pauta e dentro dessa pauta nós temos a carreira que o governo tem dito em todos os lugares, que apresentou uma proposta que destrava a carreira do magistério, mas desde sempre nós temos dito que é algo assim que não impactou em nenhum ganho real, e além de não ter impactado em ganho real, a gente segue com gratificações, como a gratificação do triênio, que é uma gratificação de todos os servidores, que estando congelada, os professores têm perdido muito. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional a gratificação o congelamento de gratificações. E o governo do estado segue mantendo o congelamento e mantendo a decisão de não dialogar. Isso, assim, chega ao limite da relação entre sindicato e trabalhadores. Nós estamos no centro da cidade, no calçadão da rua João Pessoa. Por aqui são esperados muitos professores que chegam de várias partes aqui do nosso estado, porque essa paralisação significa a suspensão das aulas nesta terça-feira. Exato, nós estamos com as aulas paralisadas em todas as escolas da rede estaduais. Nós temos aí um processo em que os professores, eles vêm de todos os municípios, então lá para as 9 horas é que a gente inicia aqui um momento de discussão, de diálogo, de por que eu estar no calçadão. É importante colocar por que esse lugar histórico de luta, porque aqui é o lugar onde estão as pessoas. As pessoas circulam por esse centro de Aracaju e as pessoas que têm seus filhos na escola pública. E a gente precisa que a população compreenda as razões pelas quais, inclusive nós vamos estar realizando uma enquete hoje aqui no calçadão. Hoje, daqui a pouco, a gente vai montar ali uma mesa onde a gente vai estar perguntando à população o que é que a população acha desse comportamento do governador. Por isso estamos aqui,
para dialogar com a população, para ouvir a da população que tem seus filhos nas escolas estaduais. Professora, nós temos um vídeo do secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, falando sobre essa paralisação. Vamos acompanhar o que ele diz. Essa é mais uma paralisação que o Sintese promove no ano de 2024. É a 8ª paralisação. Não é falta de diálogo. Tivemos uma reunião, a 5ª reunião deste ano, com o Sintese aqui na Secretaria de Educação, dia 23 de setembro. O espaço e o diálogo continua mantido. A retomada da carreira está assegurada. Tivemos uma tabela em janeiro de 24, temos a outra tabela agora em janeiro de 25. Lembrando que, independente do reajuste do piso que virá, nós já temos 5.780 de salário de entrada para os professores, com um diferencial de 6 a 15, variando até 30% no final de carreira para a nova tabela. Esse foi o acordo firmado, está sendo colocado em prática. O que acontece é o seguinte: essa paralisação proposta para o dia 12, avisada pela manhã da segunda-feira, com o ofício protocolado, significa uma ação direta para criar um obstáculo, para causar um dano ao SAESE. O que é SAESE? É uma avaliação que é feita no estado de Sergipe. Não só estado, escolas estaduais, mas escolas municipais. Temos 300 escolas no processo de avaliação deste final de ano do estado e 443 escolas dos municípios. Esse processo, esse trabalho, esse contrato que é feito tem o objetivo de planejar a educação para o ano que vem. O Sintese promove uma paralisação para discutir os mesmos assuntos que nós já vemos conversando, mas com um objetivo claro e específico de causar um transtorno e um prejuízo irreparável para o planejamento. Quero dizer a todos que a Secretaria de Educação, juntamente com as direções das escolas, manterão as aulas, manterão as avaliações, manterão o transporte, a alimentação e tudo que foi planejado. Porventura, aonde não for possível, nós iremos refazer, contanto que o objetivo proposto pelo sindicato não venha atrapalhar o planejamento. Já comunicamos aos órgãos de controle, o Tribunal de Contas já está sabendo dessa ação, o Ministério Público já foi informado, comunicamos também ao Ministério Público do Estado de Sergipe através de ofício e de uma ação direta neste momento e, obviamente, vamos buscar a justiça. Lembrando que todas as greves, todas as paralisações do sindicato que foram feitas até este momento foram julgadas ilegais. Portanto, nós acompanhamos a fala do secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, se posicionando sobre essa paralisação dos professores. Ele falou aí, a professora Ivonete vai poder comentar essa fala dele, que ele fala sobre o SAESE, que talvez essa paralisação seria para prejudicar esse exame que é tão importante para avaliar a educação em nosso estado. Qual é o posicionamento do sindicato em relação à fala do secretário Zezinho? Primeiro, reafirmar, as paralisações seguem, porque o governo não cumpriu a pauta. Se o governo tivesse cumprido a pauta, nós não estaremos paralisados. Com relação ao sistema de avaliação, o Sintese, inclusive, iniciou ontem o processo de avaliação nas escolas. Nós distribuímos um material nas escolas, onde a gente coloca que o Sintese não tem não é contrário à avaliação. A paralisação não tem o objetivo de boicotar ou de impossibilitar o processo de avaliação do SAESE. Nós discordamos do método. Esse modelo de avaliação do governo do estado, ele tem como propósito criar um processo de premiar ou excluir outros professores, que é o nota 10, em que um grupo de professores recebe um prêmio e os demais ficam fora. Nós avaliamos que a avaliação precisa acontecer, mas a avaliação precisa levar em consideração a realidade socioeconômica dos estudantes, o lugar onde ele vive, como ele mora, as condições reais de vida dele, as condições da escola, e não uma avaliação padrão, como se todas as pessoas fossem do mesmo jeito. E essa avaliação, a partir da realidade dos estudantes, ela precisa ter um propósito: diagnosticar os problemas e, a partir desse diagnóstico, buscar as soluções dialogada com a comunidade escolar para resolver, inclusive, o sindicato. O fato de estar tendo as aulas estarem suspensas hoje por conta da paralisação não inviabiliza o SAESE, mesmo porque as pessoas responsáveis pela aplicação das provas não são os professores regentes. Os professores responsáveis, as pessoas responsáveis, são equipes do governo, da secretaria, que vão às escolas e aprovam e aplicam as provas.
não há nenhuma perspectiva de boicotar ou de impossibilitar o SAESE. Mesmo porque o que não acontecer hoje, como o próprio secretário disse, será marcado outro dia. A pauta do magistério continua sendo por direito, por valorização, por respeito e por uma retomada de discussão que apresente propostas concretas por magistério. E vamos sim discutir esse modelo de avaliação, porque queremos uma avaliação que diagnostique a educação, que apresente melhorias para a educação e que não crie uma política de exclusão de uns e premiação de outros. Professora, muito obrigada pelas informações e pela participação com a gente, trazendo as informações sobre essa paralisação dos professores da rede estadual, dia 12, hoje em todo o estado. A gente está no calçadão aqui da rua João Pessoa, algumas pessoas já chegando. A previsão é que por volta das 9 horas, ônibus, professores que vêm do interior do estado já estejam por aqui para esse ato que acontece no dia de hoje. Sérgio. E a gente vai seguir acompanhando essa situação. Muito obrigado, professora. Muito obrigado sempre, viu, Aline? Muito obrigado.